Cadê a galerinha? Cadê a galerinha do canal Anderson Ciências? Pessoal, ciências, mas também temos conteúdo de física. Interessante. É a base para a física do ensino médio. A gente tem aqui nas ciências. Vocês vão gostar bastante. E os tópicos são bem interessantes. Vamos conferir? Então, os conteúdos importantes que a gente não pode esquecer em física: átomo, energia, especialmente transformações de energia, né? Tipos de energia, formas de energia. Com relação ao átomo, teorias atômicas, estrutura do átomo, as leis de Newton são a base da física, né? Os movimentos, aceleração, velocidade, queda livre, trajetória, referencial, tudo isso tem que estar na nossa mente e você vai aprender tudo isso aqui nas nossas videoaulas. O que mais que nós temos? O assunto de óptica. Não pode esquecer os fenômenos ondulatórios, especialmente as ondas eletromagnéticas e o som. E também o conteúdo de pressão. A gente vê bastante aqui pressão atmosférica. Tudo isso é conteúdo de física. E onde você confere tudo isso? Aqui no nosso canal Anderson Ciências, que nós temos videoaulas específicas para cada tópico desse aqui, viu? Você não vai ficar devendo nada no que se refere ao conteúdo, à base da física para nós. Então vamos conferir e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, viu? O que seria movimento? Nesse momento, você está em movimento? Rimou, né? Movimento nada mais é do que variar, mudar a sua posição. No caso que eu digo a posição espacial. É a sua posição em relação ao espaço, ao meio, né? No caso de um objeto, de um corpo, né? Ou um ponto material, em relação a um referencial. Sempre que nós falarmos de movimento, deslocamento, a gente vai sempre se basear num ponto de referência, que a gente vai chamar de referencial. E isso em relação ao tempo, viu? Para o movimento, a gente tem que saber também considerar o tempo. Quantos minutos, quantos segundos, quantas horas aconteceu esse movimento. Então a gente vai relacionar a posição, o que essa posição varia em relação ao tempo. Isso a gente vai considerar no movimento. Sempre, pensando no referencial. Se você não tomar por base esse referencial, você não vai saber se algo está em movimento. Tranquilo? A gente vai ver mais situações aqui nessa videoaula, você vai ver que tem que considerar o referencial. Cinemática, antes que você pense em cinema, né? Cinemática é a área, no caso da ciência, né, da física, que está relacionada com o estudo dos movimentos. Aí você fala, professor, mas por que tem a ver cinemática, parece cinema? É porque o cinema é basicamente um movimento das fotografias, dos frames, várias vezes, né, por segundo. Como se você pegar várias fotos, colocar uma à frente da outra, e você movimentar todas elas, passando uma em sequência da outra, dá um movimento, que seria mais ou menos o filme. Então, a cinemática vai estudar os movimentos, os corpos ou partículas, sem levar em conta o que causou. A gente não vai saber, nem saber, a gente não vai considerar nesse momento qual foi a força que levou aquele movimento. Isso a gente vai deixar mais para frente, isso é outro conteúdo. Então, um móvel, você pode dizer que ele está em movimento, de novo aqui, em relação a um referencial, sempre, galera, nunca esqueça, sempre considerando um referencial. Se esse móvel sofreu um deslocamento em relação a esse referencial, então se em relação ao referencial ele mudou de posição, do lugar do início para o final, então você diz que ele está em movimento. Então há uma variação
na posição, beleza? Em relação ao tempo. Você vai perceber que todas as questões, as informações que a gente for passar para você aqui de movimento, a gente vai considerar a posição inicial e final e a variação de tempo. E sempre considerando o referencial, um ponto de referência. Que a gente vai saber, de acordo com o ponto de referência, se ele se deslocou ou não em relação a ele. Termos básicos que a gente usa muito aqui. Móvel. O que seria móvel? Móvel te dá a ideia de movimento, né? Móvel é o corpo que é dotado de movimento. Por exemplo, o que não se move é imóvel. E o que se move, móvel. Por exemplo, um trem deslizando, né? Percorrendo os trilhos. Uma pessoa correndo ou caminhando. Uma bola rolando. Tudo isso é móvel. Ponto material é o corpo que a gente despreza as suas dimensões. Já pensou? Desprezível. Ninguém gosta dessa palavra, né? Desprezível. Aqui paciência está valendo, viu? Quando as dimensões daquele corpo, daquele objeto, são desprezíveis em relação às distâncias consideradas. Beleza? Um automóvel que esteja em movimento numa rodovia, ele é um ponto material. Uma rodovia bem grande, né? A gente praticamente despreza as suas dimensões. Vai chamar apenas que é um ponto naquele local. E o referencial, como a gente falou muito, né? É o corpo a qual a gente vai identificar se aquele imóvel está em movimento ou em repouso. Como é que a gente vai identificar de acordo com o referencial? Se ele mudou de posição em relação àquele referencial, então ele está em movimento. Se ele permaneceu naquele mesmo ponto em relação ao referencial, você diz que está em repouso. Muita gente usa o termo parado, né? Mas em ciência, em física, é mais recomendável chamar repouso. Mais interessante, né? É até mais chique. Vamos ver aqui uma situação real. Um corpo, ele pode, em um instante, estar em repouso, olha aí, ó, em relação a um referencial, ou em movimento em relação a outro referencial. Quer ver um exemplo? Esse garotinho está bem aqui nesse ônibus. Está aqui o garotinho aqui a setazinha apontando para ele. Vamos basear aqui o referencial, o motorista. Aqui o motorista aqui do ônibus, né? Em relação a esse motorista, se a gente considerar o motorista como ponto referencial, como ponto de referência, então a gente está trabalhando aqui, ó, referencial. Então o garotinho aqui, em relação ao motorista, ele está em repouso. Beleza? O motorista olha para ele, ele está paradinho no mesmo lugar. Mas se a gente for considerar esse garotinho que está bem aqui, ó, sentado, para ele, esse garotinho aqui está em movimento. Porque o garotinho vai passar, o ônibus vai passar aqui, ó, na frente dele, ó. E para ele, o garotinho que está lá sentado no ônibus está em movimento. Então sempre é bom considerar o referencial para saber se está em movimento ou se está em repouso. Não se preocupe que as questões sempre trazem os referenciais. Trajetória, você vai sempre lembrar de trajeto, né? Trajetória é o lugar que o móvel ocupa ao longo do seu movimento. É mais ou menos a linha traçada por ele. Em termos bem simples, a gente pode dizer que é o rastro que ele deixa no espaço quando ele é observado por um indivíduo, né? Por exemplo, imagina esse avião que está aqui nessa imagem. Ele vai lançar esse objeto. Não é obrigado a ser uma bomba, não. Pode ser uma caixa. Quem está dentro do avião vai ver esse objeto caindo em linha reta.
E esse observador que está bem aqui fora, ele vai ver o objeto caindo, ó, como se fosse uma parábola. Então isso a gente chama de trajetória. Essa trajetória, ela vai depender também do seu ponto de vista, né? Por exemplo, nesse caso, quem está dentro do avião, ele vai ver a trajetória de um jeito, no caso, em linha reta. E quem estiver na terra, né, fora, no solo, vai ver como se fosse uma parábola. Viram lá? Então, às vezes, essa trajetória depende também muito do ponto de vista do observador. Tipos de movimentos, iremos destacar dois, simples também, né? Os retilíneos. A palavra retilíneo te lembra alguma coisa, não lembra não? Retilíneo te lembra reta. Então, se o movimento é em linha reta, você vai dizer que esse movimento é retilíneo. A trajetória, né? Se a trajetória é em linha reta, esse movimento ele é retilíneo. Simples, né? A queda de uma bola, a descida de um elevador, um avião cortando o ar, um trem sob trilhos, isso aí é movimento retilíneo. Por quê? A trajetória, o traço, né, deixado pelo objeto, o rastro que ele deixa, é uma linha reta. Agora, se essa trajetória, aí ó, estamos baseando trajetória, viu? O trajeto que ele fez, o rastro que ele percorreu, né, que ele deixou. Se essa trajetória é uma curva, aí ó, a gente vai dizer que esse movimento ele é circular, no caso, curvilíneo. Beleza? Associa curva com curvilíneo. O nome curvilíneo já vem da palavra curva. São movimentos circulares, também elípticos, parabólicos e até hiperbólicos. Exemplo clássico aqui, né? Você sentadinho ali na escada rolante. Esse é um movimento curvilíneo, que a trajetória que está fazendo é uma curva. Os planetas ao redor do Sol é elíptico, então é uma trajetória em curva, não é reta, é curvilínea. É um movimento curvilíneo. Beleza? E esses movimentos, tanto faz se são retilíneos ou curvilíneos, podem ser de três tipos. Uniforme. O que seria uma coisa uniforme? Você vai lembrar do seu uniforme da escola, né? É aquele que não muda. É o mesmo, né? Nesse caso, quando a gente está falando de movimento, tanto faz se é retilíneo ou curvilíneo, uniforme, a gente está trabalhando a velocidade. Ou seja, a velocidade desse corpo, ele não se altera, ele não muda com o passar do tempo. Ele não muda em relação ao tempo. Ou seja, o tempo vai passando e a sua velocidade continua a mesma. Como se eu estivesse num carro indo de Teresina a Parnaíba a 60 km por hora. A velocidade não está mudando, né? A velocidade está sempre constante. Então, esse é um movimento uniforme. Agora, se eu começo a acelerar mais esse carro, acelerando, 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 você pode perceber, quanto mais eu acelerar, mais a velocidade vai aumentar. Então, se a velocidade aumenta, se ela está variando, no caso, variando para mais, em relação ao tempo, então eu digo que esse movimento ele é acelerado. Acelerado, você vai lembrar de aceleração, né? Então, o carro está acelerando, então ele está sempre aumentando a velocidade. Agora, se eu vejo a lombadazinha lá na frente, eu começo a diminuir a velocidade. Então, se essa velocidade diminui em relação ao tempo, a velocidade diminuindo, eu vou dizer que esse movimento ele é retardado. Cuidado, a pessoa já chama de retardado. Não, é o movimento que é retardado.
ele está retardando, como se diz, né? Está diminuindo a velocidade em relação ao tempo. Se eu não diminuir essa velocidade, eu vou passar na lombada e vai arrebentar o carro. Viram lá? Então, esses três tipos de movimento é bom a gente sempre lembrar, porque pode ter questões que digam um movimento uniforme. Ei, professor, agora eu não sei se a velocidade está aumentando ou não. Se é uniforme, não está variando. Se está aumentando, é acelerado. Se está diminuindo, retardado. Vamos trazer agora uma linguagem mais matemática desse movimento. A gente vai estar trabalhando aqui, ó, posição, que a gente vai representar pela letra S. Posição, que é o lugar que ele ocupa em relação ao referencial. Então, lugar ocupado pelo móvel, pelo corpo, a gente chama móvel porque está em movimento, em relação ao referencial. Tranquilo? Então nós temos aqui, por exemplo, uma trajetória. Olha essa trajetóriazinha aqui, ó. Pode perceber que ele é uma linha, né? Esse movimento aqui é retilíneo. Então pode perceber aqui, ó, que na posição no tempo zero, né? Ele está na posição zero. Pode chamar de posição inicial ou posição de origem. Aqui nós temos o que? A referência. A referência vai ser o que? Esse ponto zero aqui, essa posição zero, que é a posição inicial. E se ele deslocou para cá, ó, ele está aumentando, está se deslocando, ó. Se deslocou quantos metros? Deslocou 2 metros em relação àquele referencial que é o ponto de origem. Então aconteceu variação de espaço, né, de posição. Ele passou de 0 para 2. Então ele deslocou 2 metros. Agora, se ele estiver voltando, ó, em relação à posição inicial, que é 0, esse movimento de volta é como se fosse um negativo. Lá na matemática, né? A partir do 0 se chama de positivo, abaixo de 0 negativo. Então ele voltando aqui, ó, você vai, mesmo que ele se desloque 2 metros, a gente vai colocar o sinal de negativo, justamente para dizer que ele fez um movimento de volta. Tranquilo? É bom sempre atentar para esses sinais. O deslocamento, a gente já até mostrou nesse slide passado, né? Que é essa variação de posição, que a gente chamou aqui de ΔS. Lá, por exemplo, no slide anterior, tipo, colocou o inicial S, S0, né? O SI. E o final, que é onde ele parou, né? Onde a gente estava marcando a posição dele naquele intervalo de tempo, naquele momento, é a sua posição final. Então essa variação entre a posição inicial e sua posição final, a gente vai chamar de deslocamento, ou variação de espaço, né? Então o deslocamento, ΔS, é a posição, eu percebo a posição, que é o Szinho, né? Que ele ocupa no final do movimento, considerando sempre a sua posição no início do movimento. É como se fosse a sua posição final menos sua posição inicial. Por exemplo, se na sua origem a posição inicial dele é 0 e no final, se a posição final for, por exemplo, 10 metros, o seu ΔS, que é a variação de posição, vai ser seu final 10 menos o inicial. A gente vai chamar de SF, a posição final, menos a inicial. Se a inicial for 5, por exemplo, vai ser esse ponto aqui. Se o SI for 5 metros, se o inicial for 5 e o final for 10, qual for o deslocamento dele? É o final, que é 10, menos o inicial, que é 5. A gente vai ter um deslocamento de 5 metros. Simples, né? Se eu considerar o inicial como 0, 10 menos 0, ΔS, né? Variação de posição, deslocamento vai ser 10. Não se preocupe que as questões sempre vão te trazer isso aí. Ou você vai raciocinar em cima disso. Intervalo de tempo, a gente falou, né? Que conta
tem que considerar sempre a variação de tempo, o tempo decorrido, o transcorrido. A gente vai chamar de ΔT, que é o tempo que foi gasto, né? Tempo gasto no movimento ou tempo transcorrido. Entre o instante final, olha de novo, ó, o instante final e o instante inicial. Então sempre considera o instante inicial e o instante final. Mesmo que a gente considerou a posição inicial e a posição final. Mesmo jeito, ó, a gente tem o S0, a gente pode chamar de SI, né? A posição inicial, e o S final. Então o deslocamento vai ser o S final menos o S inicial. Esse deslocamento a gente chama de ΔS, você viu no slide anterior. O tempo, mesmo sistema, na posição inicial nós temos o tempo inicial. Pode chamar T0 ou TI. E no momento final, né? No instante final, o T. Você pode chamar TF ou apenas T. A variação de tempo vai ser também, ó, ΔT, vai ser o tempo final, né? A posição, o instante final, menos um instante inicial. Essa diferença entre o final e o inicial te dá a variação tanto de tempo como de posição ou deslocamento. Beleza? Agora que a gente já tem noção de deslocamento, que é o ΔS, e também temos noção de intervalo de tempo, que é o ΔT, a gente já pode trabalhar a velocidade. No caso, a velocidade média. A gente vai apresentar por Vm. O que seria a velocidade média? É o espaço percorrido, o seu deslocamento, em relação ao tempo que foi gasto, o tempo transcorrido. Por exemplo, você está aqui no seu carro e você vê lá o velocímetro, está a 10 km por hora. Ou seja, quer dizer que você for analisar, você está percorrendo 10 km a cada hora. É o deslocamento, quilômetro é deslocamento, né, distância, dividido por hora, que é o tempo. A gente pode usar para longa distância o quilômetros por hora, e distâncias menores, o metro por segundo. Vamos ver um exemplo aqui simples. Um rapaz, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Já pensou? A mesma variação de espaço na mesma variação de tempo. Por exemplo, ele leva 2 segundos, que é o S de segundo, 2 segundos para percorrer cada 10 metros. Metros ele usou distância, né? Então é bom sempre relacionar metro com segundo, quilômetro com hora. Em relação à sua posição inicial, qual era a posição inicial dele? 0. Ele partiu do ponto 0. Beleza? Então perceba que a cada 10 metros ele percorre 10 metros a cada 2 segundos. Então nesse primeiro instante aqui, ó, ele percorreu 10 metros em 2 segundos. Nesse segundo, 20 metros em 4 segundos. Próximo aqui, ó, 30 metros em 6 segundos. E 40 metros em 8 segundos. Então, a cada 10 metros variam 2 segundos. Por isso que os metros aumentaram de 10 em 10 e os segundos de 2 em 2. Mas se você fizer cada cálculo aqui, ó, em cada instante, nós teremos 5, o resultado. Então, a cada instante aqui, ó, a velocidade é 5 metros por segundo. Então, a gente pode calcular a velocidade média, nesse caso aqui, 5 metros por segundo, que é a média no geral. Então a velocidade média, está aqui a formulazinha, vai ser a variação na posição, seu deslocamento, em relação ao tempo. Qual foi o deslocamento dele? 10 metros. Em que intervalo de tempo? 2 segundos. Então divide 10 por 2 dá 5. 5 metros por segundo. Por que metros por segundo? Metro é a distância dividido pelo tempo. Tranquilo? Facinho, né?
Estamos trabalhando o quê? Grandeza física, metro, segundos, minutos, horas. Isso são grandezas físicas, que é o quê? Algo que pode ser medido, aí, ó, e representado por um número associado ao quê? A uma unidade de medida. Professor, não entendi esse negócio, está meio complicado. Um exemplo aqui, a grandeza física massa. 10 quilogramas. 10 é o número, quilogramas é a unidade de medida. Aqui é a unidade de medida para massa, quilogramas. Distância. Joãozinho percorreu 30 metros. 30 é o número, metros, a unidade de medida. Se for tempo, 50 segundos. 50 é o número, segundo a unidade de medida. Essa aqui é a grandeza física. Então, quando a gente tem uma unidade de medida e o número, um módulo, a gente diz que é uma grandeza escalar. Agora, se a gente relacionar direção, sentido, se é vertical, se é horizontal, se é da direita para a esquerda, a gente está falando de grandeza vetorial. Assim a gente pode fazer um cálculo. Por exemplo, eu quero calcular a velocidade média. Vamos sempre lembrar daquela formulazinha ali, né? Distância pelo tempo. Velocidade média. Ele já deu a unidade aqui, ó. Metro por segundo. De um móvel que percorre 14,4 quilômetros. Isso aqui é o ΔS, né? É a distância, deslocamento. Em 3 minutos. Se você fosse rápido fazer essa questão, você erraria por quê? Você queria dividir logo 14,4 por 3. Você erraria com certeza, porque ele quer a unidade metro por segundo. Você vai ter que converter quilômetros em metros e minutos em segundos. Tranquilo? Então, quando ele quiser em quilômetros por hora, distância em quilômetro e tempo em hora. Se ele quer a velocidade em metros por segundo, distância em metros e tempo em segundo. Então, como é que seria? Esse 14,4 quilômetros eu multiplicaria por 1000, porque 1 quilômetro são 1000 metros. Aí nós teríamos a distância 14.400 metros. Agora sim, distância está em metros. O tempo, 3 minutos. 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. Multiplico 3 vezes 60, 180 segundos. Agora sim, está em metro e em segundo. Podemos calcular a velocidade média. Lembra da formulazinha, ó? Velocidade média, deslocamento, né? Espaço percorrido pelo tempo decorrido, transcorrido, né? Então vamos dividir. Qual é a distância? ΔS, 14.400, dividido pelo tempo, pela variação de tempo, 180 segundos. Dividindo tudo, esse zero aqui, você já cancela com esse zero. Fica 1.440 dividido por 18. Calculando isso, a gente vai ter 80 metros por segundo. Sua velocidade média. Simples, né? Tem erro? Tem não. Aqui você percebeu, ó, foi um cálculo simples. Matemática simples. É verdade? Professor, mas eu não gosto de matemática. A matemática ela faz parte da nossa vida. Não tem jeito não. Um movimento uniforme. Vamos ver, né? A gente já viu nos slides anteriores, né? No movimento uniforme, a velocidade é constante. Não varia. Por exemplo, vamos dividir aqui. Cada deslocamento, a cada segundo, ó, ele percorre 6 metros a cada 1 segundo nessa bicicleta. Tá bem rapidinho você, viu? Então, ó, essa velocidade nesse ponto aqui, ó,
6 metros por segundo. Nesse outro instante aqui, ó, mais 6 metros em 1 segundo. 6 metros por segundo. Tranquilo? Então ele percorre 6 metros a cada segundo. E não varia. Então esse aqui é um movimento uniforme. A velocidade é constante. No movimento variado, essa velocidade varia. Ou ela aumenta, se for acelerado, ou ela diminui, se for retardado. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o tempo zero, né, início. Então, no tempo de 1 segundo, a sua velocidade era de 2 metros por segundo. Beleza? No tempo de 4 segundos, ou na sua velocidade no tempo de 2 segundos era 4 segundos, e por aí vai. Beleza? Se tiver acontecendo variação de velocidade, pode perceber, ó, que a velocidade está variando. Ela era 2, aí foi para 4, foi para 6, podia ter diminuído para 4 de novo, foi para 8, para 10. Então, se a velocidade está variando, é um movimento variado. Então, jovem, te agradeço a atenção. Essa aula ficou até bem extensa, né? É porque esse conteúdo é bem extenso, bem interessante, tentou resumir o máximo possível. E vamos procurar mais questões, galera. E não se esquecer de assistir mais aulas no nosso canal, viu?